Bom dia a todos, graça e paz, um abraço para você e sua família. O capítulo 10 do livro de Atos é muito importante, fundamental na história da evangelização e do crescimento da igreja. Pedro vai ao extremo norte de Israel, passando as fronteiras, pregando em Cesareia, e Deus o envia lá com um objetivo especial. Na verdade, a conversão de uma família, de muitas pessoas daquela cidade, mas sobretudo a conversão de Pedro. Não a conversão de Pedro para o cristianismo, mas a conversão de Pedro para o ministério que Jesus havia designado para ele. Ele ainda estava, mesmo convertido, preso ao legalismo. Mesmo já transformado por Jesus, capacitado pelo Espírito, ainda estava preso às tradições. E por isso Jesus precisava quebrá-lo. E a história da visão do lençol mostra claramente que Jesus quer mostrar, quer trabalhar, quer transformar a vida de Pedro. Ele mesmo, diante da palavra do Senhor, ele ainda diz, eu não posso porque a minha tradição não permite, eu não posso, como dizemos, a minha religião não permite. E ele dizia, eu não posso comer estes animais porque eles são impuros, a lei não permite. E Jesus traz lições preciosas para ele, dizendo que ele precisava olhar fora daquilo que ele estava entendendo como religião, que Jesus era muito maior, o reino de Deus muito maior, e ele precisa se desprender da sua tradição para poder entender o que Jesus tinha de ministério para ele, para a igreja, para os apóstolos, e eu tenho certeza para nós ainda hoje. Portanto, Pedro é a história de um convertido que precisava entender a sua missão. Pedro era a história de alguém que tinha aceitado Jesus, mas precisava se converter aos princípios da palavra de Deus e do próprio Jesus. Na verdade, isso acontece muito conosco, quando nós aceitamos a Jesus, mas continuamos presos às tradições, aos dogmas, às leis humanas, ou quem sabe às doutrinas da igreja feitas por homens. Muitas vezes a história da igreja relata isso, quando as pessoas transformadas por Jesus precisam ser despertadas pelo Espírito para viver do Evangelho para o Evangelho. Assim, que o Senhor Jesus possa nos ensinar a palavra e possamos viver a palavra, tão somente o que Jesus ensina. É lógico que as doutrinas e os dogmas são fundamentais até um determinado momento, mas nenhum deles sobrepõe a palavra do Senhor. Se Jesus diz mata e come, é porque nós precisamos matar e comer conforme coloca para o apóstolo Pedro. Se Jesus diz para fazermos a obra, devemos fazer a obra, obedecer como a palavra de Deus nos orienta e nos fala. Portanto, as tradições e os dogmas, as doutrinas da igreja têm as suas limitações, porque foram feitos por mãos humanas, pelo intelecto humano, mas a palavra, a Bíblia, é de fato a palavra de Deus, orientação de Deus para nós. Portanto, obedeçamos a palavra acima de todas as coisas e sigamos a Cristo Jesus. Vamos orar? Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos a Bíblia como orientação para a nossa fé, para desenvolvimento espiritual da nossa maturidade, que nos mostra o caminho correto a seguir. Porque através da palavra nós entendemos sobre Deus e conhecemos Jesus, autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, Pai, porque somos dirigidos pelo Espírito e não guiados por homens. É lógico e agradecemos pelas igrejas, pelas doutrinas, que tem nos mantido firmes também num propósito e tem nos dado a oportunidade de desenvolver nossos dons e nosso ministério. Mas, sobretudo, agradecemos pela palavra do Senhor, que é nossa fonte de iluminação, de caminho, de orientação. É de fato lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por favor, Deus, queremos andar neste caminho, trilhar na verdade e obedecer à voz do Senhor ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude e abençoe a sermos fiéis em tudo ao que o Senhor nos manda, em nome de Cristo. Amém. Compartilhe conosco nas mídias sociais, no nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga, e também no Instagram, ipb.utinga.